Lidar com a gente mesmo é uma arte que pouca gente domina. Porque com os outros é fácil opinar, corrigir, ensinar, mas quando a vida exige que a gente olhe para dentro, que encare os próprios padrões, os próprios olhos contaminados, aí complica. A humanidade inteira está começando a perceber que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em assumir a si mesmo com presença, com consciência, com coragem. E isso exige uma coisa que a maioria ainda não aprendeu: observar-se sem julgamento. Perceber o que pensa, o que sente, sem se confundir com isso, como diz Tolle. Você não é os seus pensamentos, você é a consciência por trás deles. E quando a gente finalmente entende isso, que não somos o que pensamos, que não somos o caos que passa na cabeça, algo muda. É como se o barulho interno perdesse força, como se o pensamento que antes nos dominava agora só passasse, sem levar a gente junto. Porque tem uma coisa que pouca gente se dá conta: pensamento não é ordem, pensamento não é verdade, pensamento é só pensamento. E se a gente não aprender a olhar para isso de fora, com consciência, com presença, a gente vira marionete do que sente, do que imagina, do que teme. Tem gente que passa a vida inteira brigando com o espelho sem nunca ter tido coragem de se olhar de verdade. Porque esse olhar de verdade exige humildade, exige presença, exige admitir que a história que você contou sobre você talvez não seja tão verdadeira assim. Talvez você não seja essa vítima que acredita ser. Talvez você não seja essa imagem que projetou para agradar. Talvez você tenha se perdido num papel que já não faz mais sentido. E aí começa o verdadeiro trabalho, o de voltar para si. Mas olha, esse caminho não é fácil não. Porque o ego esperneia. O ego quer controle, quer explicação, quer garantir que você vai sair vencedor dessa jornada. E o despertar não é uma vitória, é um desmanche, uma queda das máscaras, um desabrochar daquilo que é real. Por isso muita gente desiste, porque dói mais encarar o espelho do que apontar no dedo. Dói mais admitir que é você quem sustenta o padrão, que é você quem repete o ciclo, que é você quem permite. Mas quer saber? Essa dor é sagrada. Essa dor, quando bem olhada, é libertadora. É ela que abre espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. A dor só vira sofrimento quando você se agarra a ela, quando você quer ter razão, quer manter controle, quer se convencer de que ainda está certo. Mas se você solta, se você se permite atravessar, o sofrimento se dissolve e sobra só o aprendizado, sobra a sabedoria do que foi visto. E isso ninguém mais tira de você. Tem gente que acha que se iluminar é virar santo, que é não sentir mais raiva, medo, tristeza. Ilusão. Iluminar-se é ver tudo isso acontecendo dentro e não se confundir com nada disso. É sentir raiva e saber que você não é ela. É sentir medo e não deixar que ele dirija a sua vida. É viver o caos por fora, mas manter a serenidade por dentro. Porque presença não é perfeição. Presença é lucidez. É estar inteiro no que está. Sem fuga, sem personagem. E eu te pergunto, até quando você vai deixar que o seu padrão comande suas escolhas? Até quando vai viver no piloto automático, culpando o mundo pelo que só você pode mudar? Até quando vai esperar que o outro mude, que a vida mude, para então você se permitir ser feliz? A responsabilidade pode parecer um peso, mas na verdade ela é a sua maior liberdade. Porque se está em você, então está nas suas mãos transformar. E isso é libertador. Olhar para si com verdade não é fácil, mas é o único caminho que realmente vale a pena. Você pode continuar terceirizando culpa, terceirizando poder, esperando reconhecimento, esperando permissão. Ou pode agora mesmo decidir que vai ser o dono da própria história, que vai ser honesto consigo, que vai parar de se abandonar. Como diz Tolle, a consciência é o maior agente de transformação. E consciência
só nasce quando você se torna íntimo de si mesmo, quando para de fugir e começa a se ver. A vida está te chamando para esse encontro, com você mesmo, com essa parte de você que sempre esteve aí, escondida atrás dos medos, dos papéis, das histórias, mas que sempre soube quem você era, sempre soube do que você é capaz. Então respira fundo, abaixa a guarda e permite que essa presença entre, porque tudo que você busca já está aí dentro, esperando só sua coragem de olhar e de se assumir por inteiro. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. A mente é um aparelho, sim, uma ferramenta poderosa, útil, cheia de funções incríveis, mas ela não é quem você é. E olha que coisa curiosa, a gente usa o celular com mais consciência do que a própria mente. Com o celular a gente escolhe o que abre, o que fecha, o que ignora, mas com a mente não. O pensamento aparece e a gente já embarca, já acredita, já se identifica, como se fosse lei, como se fosse nossa voz. E não é. É só barulho, é só eco de vozes antigas. Tem coisa que a gente pensa que nem é pensamento, é gravação, repetida desde a infância. Desde aquele "fica quieto" que você ouviu quando era criança e hoje se transformou no medo de falar. Desde aquele "você não é bom o bastante" que virou essa autossabotagem disfarçada de humildade. É assim que a gente vai se confundindo, achando que é limitado, fraco, desajeitado, mas no fundo, a gente só está obedecendo a comandos invisíveis. E o pior, a gente nem percebe que está obedecendo, porque virou automático, virou identidade. A pessoa nem desconfia que aquele medo constante não é dela, que aquela vergonha de se mostrar não nasceu ali, que aquela cobrança insana por perfeição tem a voz da mãe, do pai, do ambiente, mas o corpo sente, o corpo não mente. Vem como cansaço, como tristeza sem explicação, como uma ansiedade que grita mesmo quando tudo parece estar bem. É por isso que observar é revolucionário. Observar sem reagir, sem tentar mudar nada, só ver. Quando você faz isso, começa a notar que tem um espaço entre você e o que você sente. E esse espaço é tudo. É ali que mora a liberdade. É ali que mora o verdadeiro poder. Porque enquanto você estiver grudado no que sente, você está preso. Mas se você começa a ver com clareza, com presença, você começa a escolher. E aí sim, você deixa de ser prisioneiro da mente e vira o dono da sua vida. Mas olha, não é um processo de um dia não. É um treino diário de presença, de coragem. Porque dói ver as programações que te moldaram. Dói perceber que você viveu anos tentando agradar, ser aceito, ser perfeito. Dói descobrir que você abandonou a si mesmo tentando caber, tentando se adaptar a um modelo que nunca foi seu. Mas é essa dor que limpa, é essa dor que rasga a ilusão, que abre espaço para você nascer de novo, mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. Tem uma hora na vida em que você precisa parar tudo e se perguntar: isso que eu sinto é realmente meu ou é herança emocional de quem me criou? Ou é a voz da escola, da igreja, da sociedade, que eu deixei entrar e nunca mais questionei? Você não tem ideia de quantas pessoas vivem apagadas porque carregam o peso da culpa que não é delas, do medo que não é delas, da raiva que não é delas. E tudo porque nunca pararam para se observar de verdade. Então, se você sente que está vivendo uma vida que não é sua, que está repetindo padrões que nem entende de onde vem,
respira e observa, sem drama, sem pressa, sem culpa. Só observa, porque nesse simples ato começa a sua libertação. E você não precisa fazer nada grandioso para se transformar. Às vezes, o mais grandioso que você pode fazer é ficar em silêncio e perceber. Perceber que o que você chamava de eu era só uma programação antiga rodando em loop. E é aí que começa o renascimento. Porque você não nasceu para viver carregando dores emprestadas. Você nasceu para ser você, limpo, leve, desperto, sem as amarras invisíveis da mente condicionada. E essa libertação começa agora, quando você começa a se ver com honestidade, com compaixão, com aquela coragem bonita de quem está cansado de viver no automático e quer finalmente ser dono de si mesmo. Então, não desiste de você, não se abandona mais. Seja gentil quando perceber uma dor, mas não se apegue a ela. Seja firme quando notar um padrão, mas não se culpe por tê-lo repetido. Apenas veja e siga, passo a passo, de volta para casa, de volta para si. Quando a gente começa a devolver o que não é nosso, parece mágica, mas é libertação. É como se a gente parasse de carregar uma mochila cheia de pedras que nem sabia que estava nas costas. E cada vez que você diz para dentro, isso aqui não me pertence mais, eu devolvo, você faz um espaço sagrado, onde o verdadeiro você começa a respirar de novo. Porque tem muita coisa que sufoca a gente sem a gente perceber. A crítica que você ouviu lá atrás e que ficou morando em você. A cobrança silenciosa que te faz correr o tempo todo sem saber por quê. O medo que não nasceu em você, mas foi ensinado. Tudo isso vira um peso, vira uma voz na cabeça e a gente cresce achando que aquilo é parte da nossa identidade. Mas não é. Quando a gente começa a devolver isso com consciência, com amor, a gente começa a se ver de outro jeito. E não é um ver qualquer, é um ver profundo, lúcido. Você olha para dentro e começa a sentir: opa, isso aqui sou eu, isso aqui já não sou mais. E esse discernimento, minha gente, é poder. Porque enquanto você acha que tudo é seu, até a dor dos outros, você vive engolido, apagado, preso. Só que quando a consciência entra em cena, tudo muda. É como se acendesse uma luz no porão. Aquilo que antes te comandava, agora perde força. O pensamento vem, mas você já não se curva. A culpa aparece, mas você já sabe que ela não é sua companheira. O medo surge, mas você não deixa ele segurar seu pé. E essa diferença é o que muda o jogo. Porque quando a consciência assume o leme, a mente se cala e o coração começa a guiar. E olha, não tem coisa mais bonita do que ver alguém voltando para si, voltando a confiar, voltando a sorrir sem motivo. Porque não é que a vida ficou mais fácil, é que você ficou mais inteiro, mais verdadeiro. Quando você para de lutar contra o que sente e começa a se observar, quando você aceita que parte do que carrega é programação velha, a dor perde o veneno, a mente perde o controle e a alma começa a respirar. E é nesse ponto que você se reconecta com o gosto de viver. A motivação não é mais forçada, ela vem de dentro. Vem da liberdade de ser quem você é, sem pedir desculpas, sem se moldar para caber, sem se perder tentando agradar. É aí que você entende que não precisa mais esperar nada dos outros para se sentir inteiro, porque o que você estava procurando lá fora sempre esteve aí dentro, só esperando espaço. Agora, isso não significa que você nunca mais vai se confundir, viu? Não significa que você vai andar em linha reta todos os dias.
A mente vai tentar tomar o controle de novo, vai tentar contar aquelas histórias antigas. Mas a diferença é que agora você vê, agora você sente quando está saindo de si. E isso já é a metade do caminho de volta. Presença não é ausência de erro, é consciência constante. É lembrar, cair e voltar com mais sabedoria. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que não existe transformação sem verdade. Sem encarar de frente aquilo que machuca, aquilo que se repete, aquilo que limita. Não adianta maquiar, espiritualizar ou fingir que está tudo bem. A verdadeira presença começa quando você para de fugir e começa a se olhar com olhos mais humanos, sem culpa, sem julgamento. Só com essa vontade sincera de viver de um jeito mais leve, mais seu. Então devolva o que não é seu. Devolva o medo que não te pertence, a expectativa que colocaram em cima de você, a obrigação de ser perfeito, a vergonha que alguém te ensinou a sentir. Vai abrindo espaço por dentro, com carinho, com respeito, porque cada pedacinho que você solta é um pedacinho de você que volta. E o mundo precisa de você inteiro, não da versão moldada, não da versão domesticada, mas de você, consciente, livre, presente. Tem muita gente vivendo como personagem. Um personagem que foi sendo construído aos poucos para ser aceito, para ser amado, para não ser rejeitado. Só que, nesse esforço, a pessoa vai se afastando dela mesma. Vai dizendo sim quando queria dizer não, vai sorrindo quando queria sumir, vai aplaudindo o que não acredita só para não decepcionar. E aí, chega uma hora que não sabe mais onde termina o personagem e onde começa o verdadeiro eu. É como se a alma ficasse lá no cantinho, esquecida, enquanto o corpo continua sorrindo para a foto, respondendo mensagem, postando conteúdo bonito. Mas por dentro, vazio. Porque não adianta performar para fora se por dentro você está murchando. Não adianta agradar o mundo inteiro se você está se traindo no espelho. Isso cobra um preço silencioso, que vem em forma de exaustão, de angústia sem nome, de vontade de sumir sem saber por quê. E sabe o que é mais duro? É que a maioria nem percebe que está vivendo assim. Porque esse eu montado parece dar certo, parece que está tudo bem. Tem trabalho, tem foto bonita, tem elogio. Mas lá no fundo, a alma sente. E a alma nunca mente. Ela começa a gritar de forma sutis, num desânimo que não passa, numa ansiedade sem motivo, num cansaço que nem o sono resolve. Tudo porque você se perdeu de si mesmo. E olha, eu sei que não é fácil sair disso. Porque o medo de decepcionar os outros é grande. O medo de ser rejeitado, julgado, abandonado, parece que vai engolir a gente. Só que você precisa entender uma coisa. Se agradar o outro custa o seu abandono, não vale a pena. Se ser aceito exige que você se traia, é hora de repensar. Porque o verdadeiro sucesso não é ser amado por todos. É conseguir dormir em paz com quem você é. E para isso você vai precisar se recuperar de si mesmo. Vai precisar resgatar partes que deixou pelo caminho. Vai ter que olhar para dentro com honestidade e perguntar: quem sou eu de verdade? O que me faz vibrar? O que é meu? O que foi colocado em mim? E não adianta esperar que o mundo te diga. Esse encontro é entre você e você. Só você pode se devolver o amor que tirou de si. Só você pode parar de fugir e começar a se ouvir. E não, isso não significa que você vai virar alguém egoísta, frio ou que não liga para os outros. Muito pelo contrário. Quando você está inteiro em si, você ama melhor. Você cuida com mais presença, você oferece sem se esvaziar, porque só quem se sustenta por dentro
pode sustentar o outro sem se quebrar. O autoabandono é traição silenciosa. E o antídoto é a reconexão com o que é verdadeiro em você. Por mais simples, por mais imperfeito que pareça. Então, olha, se você está cansado sem motivo, se tudo anda pesando, se a vida perdeu o brilho, talvez não seja a vida que está errada. Talvez seja você que se afastou demais de quem é, tentando ser o que esperavam, tentando não desagradar, tentando caber. E esse esforço, uma hora, quebra a gente por dentro. Mas também pode ser o chamado para voltar, para se reencontrar, para finalmente parar de tentar ser o que os outros projetaram e começar a ser o que você sempre foi. Voltar para si é um ato de coragem. É o início de uma vida com mais leveza, mais verdade, mais alma. Porque quando você está por você, quando você se honra, quando você se respeita, tudo muda. A vida volta a fluir, o corpo volta a respirar e o vazio começa a se encher. Não com aplausos, nem com aprovação externa, mas com a paz de quem voltou para casa. A boa notícia é que dá para voltar. Dá para voltar para dentro. Dá para voltar para você. E não importa o quanto você tenha se perdido, o quanto tenha se esquecido de quem é, ou o quanto tenha tentado ser o que esperavam de você. Ainda dá. Sempre dá. Porque aquilo que é verdadeiro em você nunca se apaga, só fica encoberto, esperando a sua coragem de voltar e tirar o entulho de cima. E esse entulho, vamos falar a real, não é difícil de reconhecer. É a voz que vive te criticando. É o peso que você sente quando tenta descansar. É o medo de decepcionar quem nem está mais na sua vida. São as cobranças que você repete sem nem perceber. Tudo isso pode ser devolvido. Devolvido para a origem, porque não é seu. E você não é depósito de expectativa de ninguém. Mas para isso acontecer, tem que haver um compromisso com você mesmo. Um compromisso claro, firme, de parar de se abandonar, de parar de acreditar que, se sobrar tempo, eu me cuido, que um dia eu volto a me ouvir. Não, é agora. Porque se você não estiver por você, quem vai estar? Se você continuar vivendo no automático, querendo agradar todo mundo, quem é que vai te salvar de você mesmo? E aqui não tem receita mágica. O que muda a vida é a presença, é a decisão diária de se observar, de se escutar, de se acolher. É você assumir o lugar que por muito tempo foi ocupado pela crítica, pela comparação, pelo medo. É dizer com firmeza: chega, eu não vou mais me deixar de lado. Porque tem uma hora na vida que ou você se trata com respeito, ou tudo começa a desmoronar por dentro. E respeitar-se não é luxo, é necessidade. Respeitar-se é não aceitar mais viver pisando em ovos, é parar de pedir permissão para existir, é parar de se moldar para caber. Porque enquanto você estiver tentando caber nos padrões dos outros, você vai estar espremido dentro de si. E não dá para florescer quando se vive apertado, sufocado, pequeno. Quando você decide se tratar com amor, com verdade, você começa a se reconstruir. E não é uma reconstrução de aparência, não. É uma reconstrução de alma, de essência. Começa pequeno, com um não que antes você não tinha coragem de dizer. Com um tempo para si, que antes parecia egoísmo. Com um limite que você estabelece sem culpa. E de repente, o mundo inteiro começa a mudar, porque você mudou o jeito de estar no mundo. E aí você entende o que o Tolley quis dizer quando falou que a liberdade começa quando você percebe que pode escolher não reagir. Porque é isso. Quando você se observa, você começa a perceber que não precisa mais reagir como antes.
Não precisa mais brigar por aprovação, nem correr atrás de amor, nem responder com raiva o que antes te feria. Porque você se dá conta de que pode simplesmente não se identificar com aquilo. Você pode sentir a crítica sem engolir. Pode ouvir o julgamento sem absorver. Pode ver o caos sem ser levado por ele. Isso é liberdade. É presença no estado mais puro. É você dirigindo sua vida com consciência, não com impulso. É você fazendo escolhas a partir do que você é, não do que você tem medo. E olha, essa volta para casa é silenciosa, é simples, mas poderosa. Porque no dia em que você decide que não vai mais se largar, que vai estar por você mesmo, mesmo que ninguém esteja, você cria raízes, você ganha força, você se reconstrói por dentro, com respeito, com amor, com verdade. E a vida que antes parecia dura, começa a te respeitar também, porque tudo fora é reflexo do que você permite dentro. Então não espera mais, não se larga mais, não se trata como resto mais. Você merece ser prioridade na sua própria vida. Você merece ser inteiro, de novo e de verdade. Essa revolta inteligente, essa decisão firme de não aceitar mais viver no automático, é o que começa a mudar tudo. Porque até então, você estava só seguindo o fluxo, obedecendo padrões que nem foram escolhidos por você. Tentando se encaixar, tentando ser o certo, o ideal, o esperado. Mas quando você acorda e diz, "Pera lá, isso não faz mais sentido para mim", é aí que nasce a verdadeira mudança. E não é uma mudança com barulho, com drama, com estardalhaço. É uma mudança silenciosa, profunda, que começa no jeito que você se trata, no que você permite que fique na sua cabeça, no que você deixa ocupar o seu coração. Porque o mundo pode estar do jeito que for, mas se você muda a forma como se posiciona, o mundo muda com você. E entenda, ser você não é desaforo, não é rebeldia vazia, é coragem. É dizer não quando o mundo quer que você sorria e obedeça. É olhar para dentro e perguntar, eu realmente acredito nisso? Ou só estou repetindo? É você colocar a própria verdade na frente da expectativa alheia, mesmo que isso incomode, mesmo que isso assuste. Porque não tem nada mais cansativo do que se trair o tempo todo para agradar. E ao mesmo tempo, não tem nada mais libertador do que escolher ser você, com suas falhas, seus medos, suas contradições, mas inteiro, presente, consciente. Isso não é arrogância, é maturidade. É uma forma de dizer para a vida, eu tô aqui, eu me assumo, eu paro de fugir. Agora, vamos ser sinceros, você vai errar, vai escorregar, vai repetir padrão antigo, isso faz parte. É assim que a gente aprende, é assim que a consciência se fortalece. Não se cobre perfeição, se cobre presença. A cada vez que você percebe que está indo no automático e escolhe voltar, você cresce. E esse retorno é mais valioso do que qualquer performance de acertar sempre. Porque quem vive tentando ser perfeito, vive travado, vive com medo. E o medo nos torna obedientes demais, silenciosos demais, passivos demais. Por isso, se revoltar contra esse modo de viver é necessário. É preciso um tipo de coragem que vem do cansaço de se esconder, de se calar, de se anular. Chega uma hora em que ou você se levanta por você, ou continua vivendo como sombra da própria vida. E quando você começa a escolher com firmeza o que ocupa teu corpo, tua mente, tua energia, tudo muda. Você não aceita mais carregar o peso dos outros. Não aceita mais se encher de conteúdo que te adoece. Não aceita mais fazer parte de conversa que te puxa para baixo. Você começa a escolher.
o que entra, o que fica, o que sai. Isso é soberania emocional. É inteligência espiritual. E tem mais. A vida começa a te respeitar quando você se respeita. Parece mágica, mas é coerência. Você se posiciona e as situações mudam. As relações mudam. O ritmo interno muda. Porque quando a consciência assume o comando, a mente se alinha, o corpo descansa e o coração agradece. A leveza vem, não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de carregar o que não era seu. E essa firmeza que brota, essa força silenciosa de quem se escolhe, vai te guiando para lugares mais verdadeiros. Não tem mais espaço para viver como personagem. Não tem mais como fingir que tá tudo bem quando não tá. Você aprende a ser honesto, a dizer hoje eu tô cansado. Isso aqui me incomoda. Não quero continuar desse jeito. E com isso você vai desatando os nós antigos e abrindo o caminho para uma vida mais real. Então não espera mais. Não espere que alguém venha te autorizar a ser quem você é. Essa permissão tem que vir de dentro. É você com você, na intimidade da sua presença, dizendo: eu tô aqui. Eu escolho estar inteiro. Eu escolho ser eu, mesmo que ainda me tremam as pernas. Porque coragem não é a ausência de medo, é presença, é lucidez. É o gesto simples e gigante de não se abandonar mais. Você não é um coitado. Nunca foi. Você só acreditou nisso por tempo demais. Acreditou porque repetiram, porque apontaram, porque lá atrás você não teve estrutura emocional para se defender da forma certa e foi guardando tudo. Foi engolindo. Foi se moldando até esquecer da sua própria força. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez ninguém tenha dito com clareza. Você é responsável. E isso não é peso, é liberdade. Porque enquanto você vive como vítima, esperando que o mundo mude, que os outros se arrependam, que a vida seja justa, você continua amarrado, parado, dependendo de fatores externos para se sentir bem. Agora, quando você percebe que é você quem permite ou impede o que acontece aí dentro, tudo muda. Não é sobre controlar o mundo, é sobre cuidar da sua casa interna, da sua mente, do seu coração, do seu corpo, da sua energia. É sobre dizer chega para aquilo que só te suga, e sim para tudo que te alimenta, te honra, te faz crescer. E olha que interessante. Quando você muda essa chave, você para de se explicar o tempo todo, para de viver se defendendo, pedindo aprovação, tentando provar que é bom o suficiente. Porque agora você sabe quem é. Agora você sente que não precisa mais agradar para existir. Não precisa mais convencer ninguém para ter valor. Você começa a viver com mais verdade, com mais sentido, com mais paz. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de fugir. Você se encara, se escuta, se respeita, e isso muda tudo. Porque o seu olhar sobre você passa a ser mais importante do que o olhar dos outros. E é aí que a virada acontece. Você começa a perceber que muita coisa que parecia complicada, difícil, sem saída, era só confusão da mente. Era só drama repetido, padrão antigo, medo emprestado. E quando você limpa isso, quando você se posiciona, quando você assume as rédeas da própria vida, tudo se reorganiza. E não precisa fazer barulho, não precisa sair rompendo com tudo, nem mudar de cidade, de roupa, de nome. A mudança verdadeira acontece em silêncio. Quando você escolhe ali dentro se tratar com dignidade, quando você para de se abandonar, quando você decide, de forma madura, não ser mais o seu próprio inimigo. Porque no fim das contas tudo começa pelo olhar, pelo jeito que você se enxerga. Se você se olha com pena, vive como vítima. Se olha com culpa, vive se punindo. Se olha com medo,
vive se escondendo. Mas, se você começa a se olhar com responsabilidade, com coragem, com presença, então você começa a viver de verdade. E é sobre isso. É sobre voltar para si. Não como quem volta derrotado, mas como quem se levanta. Como quem lembra de algo que nunca deixou de ser. É sobre tomar posse de si, das suas escolhas, das suas dores, das suas potências, e fazer as pazes com tudo isso, porque você só pode transformar aquilo que tem coragem de acolher. Então, guarda isso no coração. Você não veio ao mundo para agradar, nem para cumprir roteiro alheio. Você veio para despertar, para ser inteiro, para se assumir com todas as cores, com todas as falhas, com toda a potência que estava adormecida aí dentro, esperando só um sim seu. Não adia mais isso. Não espera a dor gritar mais alto para acordar. A vida está te chamando agora, nesse instante, para uma nova fase. E tudo que ela quer é que você se enxergue com os olhos certos. Com os olhos de quem sabe que não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto consigo. Então vai, com medo mesmo, com dúvida mesmo, mas vai. Dá o primeiro passo. O passo de quem cansou de viver pequeno e decidiu que merece habitar a própria vida com dignidade. Porque no fim, a revolução mais poderosa que existe é aquela que acontece dentro da gente. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.